Como Satoru Gojo foi selado. Se você quiser entender como tudo isso aconteceu nos mínimos detalhes, confere esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora que eu coloquei minha leitura do mangá em dia, ninguém me para, hein? Quero fazer vídeo semanalmente do mangá de Jujutsu aqui no canal, então aproveita, ó, pra ficar esperto na inscrição também, hein? Pra gente poder bater a meta também de 500 mil inscritos. Vamos lá! A primeira pergunta que precisa ser respondida pra isso é: por que decidiram selar o Gojo? É porque ele era forte demais, não podia ser derrotado e tal? Até sim, parcialmente sim, só que existe um contexto um pouco mais específico para essa pergunta, para responder essa pergunta. Primeiro que existe um personagem chamado Kenjaku, esse que é o homem que atualmente controla o corpo do Geto, que chegou no passado a ser derrotado 2 vezes pelos Seis Olhos. Seis Olhos é referente ao Jujutsu ocular da família Gojo. Já no segundo confronto com os Seis Olhos, ele chegou a matar o usuário, mas até que ele conseguisse executar o seu plano, outro surgiu no mundo e conseguiu derrotar ele. Por isso que agora ele decidiu selar o Gojo, porque não podem existir 2 Seis Olhos ao mesmo tempo. Ou seja, na segunda tentativa ele falou, é melhor matar esse desgraçado, só que ele matou, e depois de ter matado, até que ele executasse o plano dele, já apareceu outra pessoa com essa habilidade ocular para conseguir parar ele também. E por que que ele quer fazer isso? Por que que ele tem a intenção de tirar o Gojo da jogada? Resumidamente aqui, porque ele tem um plano de alcançar a evolução assimilando o Tengen com todos os humanos do Japão. Esse Tengen que é o feiticeiro que protege as escolas de Jujutsu com suas barreiras, que só aparece depois, bem depois da primeira temporada do anime, mesmo ele sendo mencionado lá no começo. E agora, como exatamente o Gojo foi selado? Vamos desmembrar aqui, etapa por etapa, como tudo isso aconteceu nos mínimos detalhes. O plano do Mahito e do Pseudo-Geto, que a gente costuma chamar aqui, né, já que não é o Geto necessariamente, mas sim alguém controlando o corpo do Geto, que é um cara chamado Kenjaku. O plano deles foi de atrair o Gojo para uma armadilha. Primeiro eles decidiram colocar uma barreira em volta de Shibuya no dia 31 de outubro de 2018, não coincidentemente no dia do Halloween, porque teria muito mais gente lá em volta, além da própria cidade, né? Além do próprio lugar já ser muito populoso. E nessa barreira somente os civis eles ficam presos de sair, ou seja, eles se tornariam reféns dessas maldições. Uma parte dessa população acabou ficando na superfície, enquanto outra foi sugada pra dentro da estação como um ralo de banheiro. Os caras realmente não estão nem aí pra vida humana. E sabendo disso, o Gojo ele foi ordenado a ir até Shibuya sozinho pra minimizar os danos. E a gente vê a clássica página dele andando por cima dos civis como se não fosse nada. Ó, galera, pode ficar tranquilo, tá? Tô aqui pra salvar vocês, mas não se importa não, tô só passando aqui. E então o Gojo, ele se encontra com o Jogo, que é o cabeça de vulcão, a Hanami, que é uma mulher, pra surpresa de quem ainda não sabia, e também o Choso, que ele consegue fazer a manipulação de sangue. Logo no começo da luta, o Jogo e a Hanami, eles usam a amplificação de domínio. E aqui prestem muito bem atenção, galera, porque isso é diferente da expansão de domínio que a gente está acostumado a ver. A expansão de domínio, que a gente sabe o que é, quando o cara ele cria ali o seu cenário diferente do que a gente está vendo aqui agora, essa habilidade nova que é a amplificação de domínio. Vamos entender o conceito disso. É explicado pra gente que se você pensar em técnicas simples de barreira, como uma caixa ou prisão que prende o seu alvo, essa amplificação de domínio envolve o usuário em uma aura fluida, como se ele estivesse rodeado por água. Na prática, é realmente como se fosse uma barreira de Nen do Hunter x Hunter. Ele simplesmente usa aquilo ali para se proteger. Mas não só isso, tem algo mais. Ou seja, você não cria necessariamente um cenário, mas sim você cria uma proteção só em volta do seu próprio corpo. A sensação do alvo, quando está prestes a receber um golpe com essa técnica ativada, é como se estivesse sendo empurrado por um domínio. Por isso, as chances do usuário que está usando essa amplificação de domínio errar o golpe aumentam, já que ao tentar aplicar o golpe também empurra o alvo junto. Mas o efeito positivo disso é que consegue anular qualquer técnica com a qual o usuário dessa amplificação de domínio entre em contato, incluindo o ilimitado do Gojo, que permitia, que fazia aquela barreira nele ali, que impedia qualquer um de conseguir acertar ele. Eles conseguiram burlar isso
também. Então, com as maldições usando os reféns, o Gojo ficou completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa. Eles sempre estavam andando entre os civis para dificultar a vida do Gojo. E o Gojo ele ficou limitado também de conseguir fazer alguma coisa por conta disso, porque se o Gojo ele usasse as habilidades tradicionais dele, o vermelho e o azul, por exemplo, uma habilidade em larga escala, isso não seria viável porque iria dizimar completamente os civis que estavam ao redor. Ao mesmo tempo que o Gojo ele não poderia usar, ele estaria impedido de usar a expansão territorial dele, né? Vamos chamar assim, mas seria a expansão de domínio. Porque se ele fizesse isso e colocasse todos os civis, além das maldições, dentro do domínio dele, meu amigo, ia matar todo mundo sem discriminação e ele não poderia fazer isso. Só que mesmo que por um milagre, se ele conseguisse usar só contra as maldições, só conseguisse prender as maldições dentro do domínio dele, ainda assim seria o problema, porque os civis eles ficariam espremidos entre o território expandido pelo Gojo e a barreira de Shibuya que foi levantada. Por isso, era provável que ele não usasse essa habilidade, porque ele não quer que os civis eles morram. Resumidamente, como a expansão de domínio, ou seja, a criação do cenário também é uma técnica de barreira, quando ele ativasse essa expansão de domínio, isso fisicamente iria empurrar todos aqueles reféns contra a barreira que foi levantada em Shibuya e ia esmagar uma porrada de gente. E em contrapartida, as maldições também não poderiam ativar a expansão de domínio, a expansão territorial e acabar prendendo e matando civis demais. Se eles matassem muita gente indiscriminadamente, isso não daria outra opção para o Gojo senão usar a expansão territorial dele também, expandir o domínio dele também para assim, como último recurso, acabar derrotando as maldições. Então o Pseudo-Geto, que a gente chama popularmente assim, né, o Pseudo-Geto, que é nada mais do que o corpo do Geto sendo controlado pelo tal do Kenjaku, ele diz para as maldições que ele precisa que o Gojo seja segurado por no mínimo 20 minutos, até que o selo ficasse pronto. E a primeira pergunta é, por quê? Não era só atrair o Gojo para dentro da estação quando o selo ele ficasse pronto? Ou seja, peraí, vou usar esses 20 minutos aqui, preparar o selo e depois a gente atrai o Gojo? Talvez. Talvez o selo precisasse desse tempo de pelo menos 20 minutos para ser preparado, mas precisasse ser ativado assim que estivesse pronto ou pouco tempo depois. E por isso, preferiram atrair o Gojo primeiro até a estação como garantia para aí sim começar a preparar a caixa. Lembrando, isso é uma regra deduzida aqui, essa parte não foi explicitada pra gente. Então a luta prossegue e o Gojo decide desativar sua técnica do ilimitado que protege o corpo dele para assim confundir a Hanami. Prestem bem atenção nessa parte porque foi confusa quando eu li. Fazendo ela pensar que o Gojo ia apelar para alguma técnica ofensiva, já que tinham menos civis ao redor. A Hanami pensou, caraca, ele desativou a proteção dele. Será que ele vai partir para uma luta ali corpo a corpo? Será que ele vai usar alguma técnica amaldiçoada para atacar a gente, né? Apelar pra cima da gente, já que o número de civis foi reduzido e assim talvez ele quisesse sacrificar pelo menos alguns, ela já ficou meio confusa nisso. Então a Hanami ela cai na armadilha e desativa a sua amplificação de domínio, que é a barreira que usa para proteger o corpo dela, para poder assim usar a sua técnica inata para atacar. As técnicas simples dela, as técnicas ofensivas. Essa é uma regra que foi esclarecida pra gente que eles não podem usar essas duas habilidades ao mesmo tempo. Ou você foca na sua barreira, ou você foca numa habilidade ofensiva. E como a Hanami ficou desprotegida, o Gojo ele aproveitou essa brecha para atacar o ponto fraco dela, que ele soube através dos seus alunos, que é justamente os olhos da personagem, ou os galhos nos olhos da personagem. Na verdade, era nada mais do que um blefe, pra assim ela pensar, caraca, será que agora a gente vai partir pro tudo ou nada? Será que vai ser o momento em que a gente vai apelar para técnicas ofensivas? Ela pensou que o Gojo pudesse fazer isso, apelar para técnicas ofensivas, e assim ela se preparou para também devolver com outras técnicas ofensivas. Só que isso nada mais era do que um blefe do Gojo. O que ele queria fazer era enganar ela para assim pegar ela pelo ponto fraco. E agora, com a Hanami enfraquecida, o Gojo aproveita e explode ela contra a parede. E a primeira pergunta é, como
não pegou em nenhum civil, se tinha uma porrada de civil em volta. Eu acredito que, como foi falado, que como o número de civis tinha sido reduzido, já tinha menos gente ali em volta também, e também ele ter usado essa habilidade contra a parede, isso fez com que não pegasse em nenhum civil. Foi uma brecha que ele conseguiu abrir. E outra pergunta que fica com isso também é, peraí, se nesse momento, quando o Gojo ele explode a Hanami na parede, sendo que a Hanami voltou a usar a defesa dela também naquela hora, se ele conseguiu aumentar o seu poder, né, expandir o seu poder para assim quebrar essa barreira da Hanami, por que ele não fez isso desde o começo? Eu acredito que seja pelo fato dela ter sido enfraquecida. A barreira ela protege o usuário e talvez o Gojo ele não conseguisse sobrepor essa barreira, né, ultrapassar essa barreira em condições normais e assim precisou enfraquecer ela antes. O Choso, ele até chega a ajudar em um certo momento, né? Afinal, a Hanami tinha sido morta e agora o cabeça de vulcão ficou tipo, caraca, faz alguma coisa, me ajuda aqui. E o Choso, ele fala, tá bom, vou ajudar. Só que a técnica do ilimitado do Gojo voltou a ser ativada e assim ele estava protegido novamente. Outra coisa que passou a dar vantagem também pro Gojo é que os civis, que a princípio não veem as maldições, como tava um negócio acontecendo muito louco, gente morrendo adoidada, eles começaram a evitar estarem próximos do Gojo. Então, como eles estavam se afastando mais do Gojo, isso deu essa liberdade um pouco maior a ele. Então logo depois um trem chega até a estação onde o Gojo está lutando e de dentro sai um aglomerado de humanos transfigurados junto do Mahito. Nessa hora o cabeça de vulcão deduz que o Gojo está disposto a fazer alguns sacrifícios de humanos, mas como eles estão matando vários dos humanos, esse limite está acabando, ou seja, as maldições matando vários dos humanos, isso pressiona o Gojo a entrar no limite dele de caraca, eu não posso deixar um número muito grande de humanos serem mortos. Só que esse limite seria se referindo aos humanos mortos pelas maldições, diretamente pelas maldições, e não os humanos mortos por ele diretamente. Isso ele naturalmente não aceitaria, ele não poderia matar diretamente os humanos, mas ele tem ali uma régua, a régua moral um pouquinho ali mais extensa para pessoas mortas pelas maldições. Ele consegue se permitir esse sacrifício. E aqui chega no ápice do Gojo em Shibuya. O Gojo, ele usa a sua expansão territorial do vazio imensurável por um tempo de 0,2 segundos. Tempo suficiente para que os civis não fiquem com nenhuma sequela. Os civis, incluindo os transfigurados, absorveram uma quantidade de informação equivalente a 6 meses. Todos eles ficaram de pé, inconscientes, e depois de 2 meses, os civis eles poderiam voltar a viver em sociedade. Esse era o sacrifício que ele estava disposto a fazer. Quando ele foi ativar a expansão de domínio dele, meu amigo, geral se cagou e falou, caraca, ele vai chutar o balde, ferrou. Mas ele só ativou no intervalo de 0,2 segundos. E depois, como todo mundo ali, ó, ficou extasiado, parado, de pé, ele usou esse tempo de 299 segundos depois disso para conseguir aniquilar cerca de 1000 humanos transfigurados. E eis que chega o pseudo-Geto, o Geto sendo controlado pelo Kenjaku, e joga o cubo do reino da prisão ao lado do Gojo, e é aqui que ele começa a ser selado. Vamos entender aqui a terceira questão desse vídeo, que é o que é o reino da prisão, o que é esse selo e quais são as suas regras. Esse reino da prisão é uma barreira viva, são os restos mortais do que sobrou do monge budista Genshin. Não há nada que ele não possa selar. E é necessário que o Gojo estivesse dentro de um raio de 4 metros com o reino da prisão durante 1 minuto para que o selamento tenha efeito. E nisso, óbvio que as maldições já começaram a surtar falando, cara, esse plano é impossível, como é que eu vou manter o selo próximo do Gojo pro intervalo de 1 minuto num raio de 4 metros de distância? Isso é impossível. Só que eis que chega a explicação ali, ó, aquela distorção ali na definição, né, que na verdade não seria 1 minuto literal, é uma regra ainda mais específica. Seria 1 minuto que se passa na cabeça do Gojo. E como o pseudo-Geto ele aparece e o Gojo ele conhecia o Geto original, ele fica completamente em choque com aquela visão. Ele aparece e assusta tanto o Gojo com a sua presença que o Gojo ele só conseguia lembrar, cara, mas eu matei esse homem 1 ano atrás, como é que ele pode estar vivo na minha frente? E isso fez com que o Gojo ele só conseguisse pensar nos últimos 3 anos em que ele conviveu com o Geto, toda a história deles juntos e o fato dele estar vivo ali, aparentemente vivo, na frente dele. Isso deixou o Gojo em choque, paralisado, sem saber o
que fazer. E nisso se passou 1 minuto na cabeça dele e ele foi selado. É dito também pelo Pseudo-Geto que o Gojo ele seria libertado depois de 100 ou talvez 1000 anos e que o reino da prisão só pode selar uma pessoa de cada vez. Então ou a pessoa é retirada de lá ou ela tira a própria vida para que seja possível usar de novo. Só que óbvio que o Gojo, como ele não poderia sair por baixo nisso tudo, mesmo depois de ser selado, o Pseudo-Geto ele tenta segurar o cubo com o selo, mas é tão pesado que cai e destrói o chão. Os olhos aparecem, inclusive, no cubo, né, em volta do cubo, e o Gojo brinca dizendo que o tempo não passa dentro do cubo e que ele acabou ferrando com tudo, mas que confia nos seus alunos para conseguir resolver essa situação. E foi assim que ele foi selado. Galera, espero que vocês tenham entendido a explicação, que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Eu fiz o maior esforço do mundo para tentar simplificar e até mesmo para eu poder entender tudo direitinho. Pretendo trazer mais vídeos como esse, falando como o Gojo agora ele pode ser retirado do selo, como foi a situação da Maki, como foi a chacina e como ela se tornou o novo Itachi Uchiha do mangá de Jujutsu Kaisen e várias outras coisas que eu pretendo trazer aqui. Então não esquece de estar inscrito no canal e queria fazer um agradecimento também a 3 pessoas: Rafael Baez, João Pedro Maciel, que me ajudou com o roteiro, e também o canal Zona OP. Os 3 que me ajudaram com a consultoria aí para conseguir também entender todas essas regras, tudo que eu fiquei com dúvida para entender, para fazer esse vídeo aqui para vocês. Beleza, galera? Então não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera! Não esquece, vamos bater a meta de 500 mil inscritos. Até a próxima, tchau!